Então, uma boa noite a cada um, boa noite a todos. Mais uma terça-feira. Hoje é a quarta terça-feira do mês, então, como a gente sempre lembra, é o dia do tratamento espiritual. Eu vou pedir para cada um tirar o seu som, fazendo favor. Isso, para que todos não o som da casa de vocês, né, não vaze, e aí cada um fica no seu espaço privativo. Bom, então, como eu ia dizendo, hoje é a quarta terça-feira. Cissa está longe, está em Portugal, muito bom, saudades. E hoje, como sempre, a gente vai ter mais uma apresentação de estudos. Hoje, nosso querido Nicolau que vai apresentar para nós. E, antes de tudo, a gente, então, vai fazer a nossa prece de abertura, pedindo, então, elevemos nossos pensamentos a Deus. Senhor Deus, Pai e Mãe, que abençoa a todos nós. Pedimos mais uma vez que abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa reunião, que nos ajude a que nossas mentes tenham um alargamento de entendimento, a fim de que nós consigamos assimilar as lições e depois, no nosso dia a dia, colocá-las em prática da melhor forma possível. Agradecemos profundamente pela nossa vida, pelo nosso alimento, pelo teto de que temos disposição. Agradecemos pela nossa família. Profunda gratidão, Deus, Pai. Abençoa cada um dos nossos passos. Abençoa cada um aqui presente, encarnado e desencarnado. Que todos nós possamos receber a luz, o amor do nosso Mestre amado Jesus. Pedindo no manto de Mãe Maria, nos envolva a todos, nós a saudamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, muito bom que a gente se reúna, então, mais uma terça-feira. Como eu disse, o Nicolau vai apresentar o estudo e que nós todos possamos assimilar da melhor forma possível. Um grande abraço para todos e agora, Nicolau, faz o continuado aqui, tá? Só um minutinho. Vem pra cá. Você dentro do fala. Pegando aqui a minha cola eletrônica aqui. Então, pessoal, a gente vai conversar sobre a prece. Sobre a prece e mais especificamente sobre a prece que tenha 100% de eficácia. A gente conversou aqui pessoalmente e brincou, mas será que tem uma prece em que a gente tenha certeza de sermos atendidos? Tem. Existe essa prece. Na codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, isso veio para nós, por orientação dos espíritos protetores. Mas antes de falar especificamente dessa prece, do que pedir nessa prece com 100% de eficácia, eu queria sempre procurando raciocinar um pouco, ter uma fé esclarecida, eu queria falar sobre os fluidos. O que são os fluidos? Então, vamos vamos ver uma fotografia de um fluido. Olha, vamos ver se dá para ver aqui. Estão enxergando isso aqui? Isso é um polegar emanando fluidos, um polegar masculino, de uma foto tirada com uma máquina que associa a eletricidade ao filme, chamada máquina Kirlian, máquina que foi descoberta na Rússia, na União Soviética, na antiga União Soviética. E aqui, mais bonito, um polegar
feminino, mais colorido. É, parece um olho verde. O que está saindo? O que está saindo desses dedos aqui? O que está saindo desses dedos são fluidos universais. Fluidos que existem e que são trocados e que emanam de nós. Fluido universal foi estudado detalhadamente por Allan Kardec, pela doutrina espírita, com várias explicações, né? Mas o que mais nos interessa saber é que nós estamos mergulhados nesta matéria chamada fluido universal e nós podemos nos comunicar por meio desses fluidos desses fluidos universais, nós podemos dar e receber desses fluidos universais. O fluido universal ele vem abordado de uma maneira bem interessante na Revista Espírita do ano de 1861. A Revista Espírita era um anuário, na verdade era mensal, né? Essa de novembro de 1861. Depois formavam-se livros anuais, né? Que Kardec reunia comunicações, orientações, muitas coisas que estão no Evangelho, que estão no Livro dos Espíritos, primeiro apareceram na Revista Espírita. E uma comunicação de um espírito nos trouxe uma definição de fluido universal muito interessante. Esse espírito se apresentou como Henri, um antigo magnetizador, inclusive, que entendia da manipulação de fluidos. Ele diz, na comunicação dele, lá de novembro de 1861, o fluido universal liga entre si todos os mundos e, conforme os impulsos que lhe são dados pela vontade do Criador, dá origem a todos os fenômenos da criação. Ele, o fluido universal, é a própria vida. E discorreu mais, muitas coisas a respeito. Agora, imediatamente quando eu leio isso, né, ele é a própria vida, eu me lembro de Paulo, do apóstolo Paulo, quando ele tentava explicar alguma coisa para o pessoal de Atenas, que foi a única cidade que ele não conseguiu montar uma igreja cristã na época, uma igreja da Boa Nova, porque não existia esse termo cristã na época, e ele encontrou aqueles templos em homenagem ao Deus da bebida, ao Deus da colheita, ao Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. Ele falava para nós nos tranquilizarmos, porque nós vivíamos em Deus, nos movíamos em Deus e existíamos em Deus. Muito forte essa fala, né? Então, se eu juntar as duas coisas, a explicação dessa comunicação lá da Revista Espírita de 1860 e a fala de Paulo no começo da era cristã, eu chego à conclusão de que se o fluido universal representa a própria vida, o fluido universal é uma matéria que provém de Deus. E Deus nos mergulha no fluido universal, permitindo que nós, a qualquer momento, possamos, estando em contato com o fluido universal, percebermos Deus. E como nós percebemos Deus? Pela prece. A prece é essa emanação que de nós parte e que permite com que nós entremos em contato direto com Deus,
seja diretamente com ele, ou seja por intermédio dos emissários de Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, existe um capítulo, no finalzinho, que é um capítulo que fala sobre a prece. Aliás, são 2 capítulos, né? Tem o capítulo Pedi e Obtereis, que fala da ação da prece, e em seguida tem o capítulo Coletânea de Preces Espíritas, que é muito interessante, que todos nós acessemos esse capítulo. Mas no item 10, tem uma explicação muito interessante, dizendo assim: o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento. Discorre mais um pouco e continua. Para apreendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber-nos mergulhados no fluido universal. E falando mais um pouco, chega ao ponto de dizer: esse fluido recebe da nossa vontade uma impulsão e com ele atinge pessoas encarnadas, pessoas desencarnadas, ele atinge Deus. E interessante, eu contava aqui, não vou contar a mesma história agora aqui de modo aberto aqui para ficar registrado, mas quando a gente é tocado por um tema e começa a pensar que abordagem vai dar, a gente começa a se impregnar desse tema. E o tema da prece me fez me mergulhar nessa conexão e eu experimentar esse contato com o fluido universal de Deus. E é impressionante que a gente consegue ouvir quando a gente simplesmente faz o que Jesus disse. Vamos lembrar o que Jesus disse no Sermão da Montanha. Jesus disse assim: quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E mais que isso ainda, ele deu um exemplo, dizendo: portanto, vós orareis assim. E começou a ensinar para nós a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus. Eu pude, nesse período de preparação, parar nos lugares mais inusitados. Eu contava aqui que eu parei em um determinado momento de dificuldade num elevador. E estava lá, dentro do elevador, a presença de Deus. Estava lá a possibilidade de entrar em contato com esse fluido universal e receber e sentir a presença de Deus. E eu pude experimentar também aquele efeito 100% garantido, que eu vou falar dele daqui a pouquinho. Porque quando a gente fala em orar, a gente pode pensar em agradecer, a gente pode pensar em louvar a Deus, né? Existem muitos pedidos que podem ser feitos numa oração, mas a gente nunca pensa que orar, esse ato de entrar em contato com Deus, possa ser, tanto quanto a lei da gravidade, uma lei natural. E no Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação espírita, Kardec nos traz leis naturais. Dentre elas, ele traz a prece como uma maneira de exercer a lei natural de contato da criatura com o Criador. Ele discorre isso quando ele fala de uma lei que ele deu o nome na ocasião, de lei de adoração. Mas não adoração
no sentido de fé cega, de veneração. Adoração no sentido de respeito, no sentido de reconhecimento da grandeza do Criador. E nessa lei de adoração, existem vários tópicos que tocam na, 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 na explicação sobre a prece, mas, em suma, na questão 649, a explicação de que é desta lei a possibilidade de todos nós nos elevarmos a Deus e dele nos aproximarmos com a nossa alma a Ele. E aí eu já estou chegando num ponto que daqui a pouquinho eu já vou dividir a palavra com os amigos aqui, porque se eu estou falando com Deus, a Fran até lembrou aqui na nossa fala presencial, que tem uma música muito bonita do Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus, linda, né? Um poema, realmente, né? Nós podemos pedir o que quisermos, mas existe uma diferença entre orar e simplesmente pedir, entre orar e simplesmente verbalizar. Eu contava aqui que eu passei por uma experiência semana passada, na qual eu fiz uma verbalização politicamente correta, uma verbalização longa, de 15 minutos de uma gravação, uma mensagem de voz. Mas a minha emanação, na verdade, na mensagem de voz, não era nada parecido com isso. Era uma emanação fluídica, totalmente deletéria, pesada. O que eu estou querendo dizer? Que não importam as palavras. Lembra que Jesus disse? Jesus disse: entra no teu aposento, fecha a porta e ora a teu Pai, que vê o que está oculto. Não é o que eu digo, é o que eu sinto, é o que eu emano. Eu posso pedir qualquer coisa. Eu posso pedir para ganhar na loteria. Posso? Pode. Tranquilo. Vai ser concedido? Depende. Muitas pessoas pedem isso. Não é o nosso pedido que vai mudar uma lei universal, uma lei de causa e efeito. Mas o nosso pedido, justamente por uma questão de mérito e de causa e efeito, ele pode ser atendido. Muitos pedidos podem ser feitos. Mas ao me debruçar, pensar no assunto, ler, ouvir até palestras, que depois eu vou dividir com vocês links sobre a prece, tem várias no YouTube, eu pude observar o ponto que me chamou a atenção, que eu falei, puxa vida, precisamos falar disso. O que nós podemos pedir que tem 100% de eficácia? O pedido que é 100% garantido. Não é ganhar na loteria. Não é. Não é ficar rico. Não é o casamento. Não é também, às vezes tem gente que faz pedidos ruins. Não é esse. O que os Espíritos trazem para Kardec? No capítulo Pedi e Obtereis, capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, ao comentar uma passagem de Marcos, onde Marcos descrevia a fala de Jesus, Marcos descrevia Jesus dizendo: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Só que esta fala isolada dá a impressão que eu vou pedir a loteria, eu vou pedir. Mas Jesus foi completando essa explicação, principalmente quando ele disse: pedirdes em meu nome.
Ele quis dizer, pedides em meu nome, como o quê? Baseado nas regras que ele trouxe para nós. E delas, a principal é a regra de amor. Então, o pedido com amor, que é 100% garantido, é este aqui, olha, que eu vou ler para vocês, que está no item 6, na sequência desse comentário. O que Deus lhe concederá sempre, se a ele o pedir com confiança, e eu completaria com sentimento, com amor, ou seja, o que tem 100% de eficácia é quatro coisas: coragem, paciência, resignação e os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que lhe sugerirão os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito dessa ação. Olha o que Kardec coloca aqui. Se eu pedir coragem numa prece sincera a Deus, será que eu recebo? 100% de garantia. Recebe. Se eu pedir paciência, 100% de garantia. Recebe. Se eu pedir resignação, resignação, como eu lembrava aqui, tem uma mensagem linda no Evangelho de um espírito chamado Lázaro, que fala que resignação é o consentimento do coração. Se eu pedir esse consentimento do coração, 100% de garantia, recebe. E se eu pedir os meios, a inspiração para eu agir, para eu sair da dificuldade, 100% de garantia que recebe. Então, a última coisa que eu vou falar é a respeito dos mensageiros dessa eficácia de 100%. São vários os mensageiros, mas tem alguns mensageiros especiais, que também a ele se refere no último capítulo, coletânea de preces espíritas, do capítulo 28 do Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que no item 11 diz assim: todos nós temos, ligado a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. E sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e também sofre quando nos vê sucumbir. De quem que eu estou falando? Do nosso anjo da guarda. Todos nós, quando encarnamos, temos, do nascimento até o desencarne, do berço ao túmulo, o acompanhamento de um espírito especial que zela especialmente por nós e que é um grande mensageiro de Deus para nos atender nesses quatro pedidos que são infalíveis: coragem, paciência, resignação e os meios, as inspirações para nós mesmos sairmos das dificuldades. No final eu vou ler um texto aqui do Emmanuel, mas eu queria nesse momento parar um pouquinho e virar a câmera aqui para os meus colegas e ouvir para os meus amigos aqui, irmãos, porque com certeza eles têm várias coisas aqui para acrescentar para nós. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Eu vou desligar isso. Não pode só você ver. Depois a gente vai tentando mesmo. Vê se eles estão ouvindo. Estão me ouvindo?
Eu espero que sim. Não está falando que não. Então vai nesse, gente, que é igual a prece 100% garantida. Esse aqui, ó. Esse é 100% garantido. 100% garantido. Eu vou falar, não é 100% garantido, mas é o que eu acredito. É engraçado, mas foi um raciocínio que eu fiz já na infância, ainda dentro da religião católica, e eu não me sentia completamente plena ali dentro, e eu ficava fazendo raciocínios. E eu raciocinei com os estudos de Einstein, com a física, com a química, e cheguei à conclusão que Deus nada mais é que um pool energético universal, é a energia de tudo, né? É o centro, o início de tudo, e que nós somos parte disso. Então, é tudo uma coisa só. E matéria e energia são uma coisa só. Né? A matéria é uma condensação da energia. E quando ela se vai, a energia ligada a ela permanece. Então, é tudo muito igual. Né? Eu acho que esses conceitos revestidos de uma religiosidade, eles nada mais são do que a tradução da própria ciência, né? Ou vice-versa. É por isso que se diz que o espiritismo é mais uma ciência do que uma religião. Né? Eu acho que está tudo unido, e o fato de nos sentirmos filhos de Deus, realmente nós somos parte dessa energia toda, né? Parte desse todo. É assim que eu entendo. Obviamente, no meio de tudo isso, tem a emoção, o amor, que nos dá a característica de seres humanos que somos, né? Mas, no fundo, é todo um pool energético. É isso que eu penso. Quem continua? Boa noite. Sabe que essa questão da prece, eu acho que assim, ela é uma ferramenta importante, né, para trazer conforto para a gente. Porque é um momento que a gente consegue se reconectar com o Criador. Né? O Nicolau falou aqui muito bem, né, sobre a questão do fluido universal, que a gente consegue impregnar da nossa vontade o fluido. E assim a gente consegue interferir, se conectar com outras pessoas. Quando a gente pede ajuda para Deus, a gente ora, o que a gente está fazendo é impregnar esse fluido de uma vontade nossa de ter uma reconexão com o Pai, né? Com o que é bonito, com o que é belo, né? Com o que é bom. E quando a gente faz isso, essa bondade ela fica impressa na gente. Tá? A gente consegue pegar um pouquinho da luz do Criador e pegar emprestado esse brilho, né, do brilho do Pai, né, que vem através da gente, através dele, né, e através dos mensageiros dele, que são os bons espíritos, o nosso anjinho da guarda, né, o nosso anjo protetor. E o que eu acho que assim, que o Nicolau falou assim, muito bem, né, é a questão assim, por que a gente ora? Né? A gente ora para poder pedir equilíbrio, para a gente poder pedir resignação, para a gente conseguir entender que muitas vezes, naquelas situações de dificuldade pelas quais a gente está passando, apesar de naquele momento a gente não entender ou não perceber o efeito benéfico que aquilo pode trazer para a gente precisa passar por aquilo, tá? Para que a gente consiga ter paciência, que a gente consiga ter aceitação daquilo que a gente não pode mudar e, ao mesmo tempo, a gente consiga ter força para alterar aquilo que a gente pode. Tá? Então, a questão da prece, ela não é para que Deus resolva os nossos problemas. Tá? Que a função dela, na verdade, é que você que a prece 100% garantida que ele falou, né? É exatamente a gente pedir as forças para que a gente consiga, através do nosso esforço, da nossa coragem, da nossa atitude, mudar a situação
que não é favorável para a gente. Toda dificuldade, né, era um excelente professor. Então, assim, eu acho que eu li isso em algum livro espírita, né? Assim, eu acho que esse conceito é muito bacana, né? A necessidade é a mãe de todas as virtudes. Então, assim, a gente precisa entender que as dificuldades que a gente passa, elas são professoras, né? Elas vêm ensinar a gente a poder se superar, né? Por isso que a gente fala que a Terra é uma escola, né? É uma escola porque ela põe a gente à prova, né? Põe a gente à prova de muitas maneiras. A vida põe a gente à prova de muitas maneiras. Só que assim, a gente nunca vai ter uma cruz que a gente não possa suportar. Às vezes ela é pesada, pesada mesmo. E a gente sempre acha que a nossa é mais pesada que a do vizinho, né? Mas a gente consegue, porque a gente tem capacidade para isso, né? A gente tem possibilidade para isso. E nesse processo, a gente cresce, né? Quando aquilo passa, né? Todos aqueles machucados viram cicatriz de guerra, né? Eu falo que são coisas que ajudam a gente a se construir. Para que serve a prece, né? Para a gente poder pedir força, para a gente poder ter consolo, para a gente poder fortalecer nossa vontade para poder agir. Porque a gente precisa ter uma intervenção ativa, né? E é nesse momento que a gente pede, que a gente ora, que a gente pode tentar se conectar com o Pai, para a gente entender, ou para a gente ampliar as nossas possibilidades de passar por aquelas provações. É isso. Não tem muita coisa para poder acrescentar, tá ouvindo? Está saindo som, João? Tá. Beleza. Só um pouquinho, ele disse. É melhor usar aquele. Devolve esse filme aqui. Obrigado. Acrescentar, não. Acho que a ideia é tudo aqui puxado por cada e só queria lembrar, a gente já falou aqui, né? Que, como disse o Nicolau, realmente, aquilo que é dito e realmente é garantido que a gente receba, é a coragem, é a força, é a resignação, e duas coisinhas. Uma é a resignação, que a gente sempre se lembre de que resignação não é simplesmente aceitar e pronto. A resignação, ela pode ser uma resignação ativa, não uma resignação passiva. É aceitar, confiar que aquilo que nos é trazido a despeito de eventualmente ser muito forte, pesado, doloroso e tudo mais, de alguma forma aquilo realmente vai nos trazer um crescimento, um ensinamento, e que a gente possa ter coragem para poder agir e fazer a nossa parte. E a segunda coisa é lembrar que, como foi dito ali, né, os 4 pedidos que sempre são atendidos, é a gente ter a resposta. E a gente pode lembrar que essa resposta muitas vezes vem através de uma mensagem que a gente leia, uma pessoa que passe conversando com outra, e aí o textinho que a gente ouve é a resposta que a gente precisava. É um amigo que liga para a gente e nos dá uma palavra, comenta de um assunto, e aquele assunto tem a ver com aquilo que você estava precisando. Ou seja, as respostas sempre vêm, de alguma forma sempre vêm. E aí a gente tem que, sim, orar sempre a Deus para nos trazer a coragem, para poder assumir a parte que nos cabe, a gente ter a resignação de não aceitar, e resignação nesse sentido, de ser uma resignação sem revolta, sem desespero, aceitar que realmente as coisas vêm, mas que também passam, né? Tudo passa. Chico Xavier tinha frasezinha sobre a cama dele, isso também passa. Então, a gente normalmente quer que passe as coisas que a gente está considerando como ruins, embora depois, mais adiante, a gente até reconhecer que são coisas que vieram para nos fazer crescer.
Então, mas a gente entra aqui, tudo que as coisas que a gente esteja desfrutando de forma agradável passa, mas elas também passam. Ou seja, é uma lei natural que tudo passa, né? Então, era isso que eu tinha só para acrescentar. E lembrando que Jesus disse, Deus se faz presente para as criaturas através das criaturas. Então, eu acho que é isso. E as mensagens vêm e sempre vêm. E aí, cabe a nós agir, porque isso significa que a gente tem apoio, tem observação, e que a nós cabe agir para que a gente, sim, tenha um mérito. Porque a gente vai usar o nosso livre-arbítrio, a gente tem o mérito da ação. É isso que é isso. Oi, pessoal. Eu só quero reafirmar um detalhe. Como nós estamos no processo reencarnatório sempre evolutivo, então, quando ele nos prometeu esses 4 pontos, que serão certamente atendidos 100%, está sendo dito aqui, veja bem, essas 4 possibilidades são exatamente, elas atendem exatamente toda e qualquer situação que a gente venha a sofrer, que a gente tenha que passar. Veja bem, coragem. Tá, coragem. Note o quanto é necessária a coragem para você enfrentar, né, aquele pseudo-dragão de 7 cabeças. Você vai pedir uma coragem. Vai pedir a paciência. Paciência para poder o quê? Então, a paciência para te dar tempo de você pensar, analisar, calmar a emoção, e não botar o pé pelas mãos. Aí nós temos a resignação, ou seja, vamos colocar, porque a resignação, a importância dela está no seguinte: você vai mostrar que ao resignar é aceitar carregar a sua cruz, sem que isso transforme uma revolta, um mau exemplo, porque você ali vai ser um instrumento de luz, de amor, como acabou de dizer a Fran, os irmãos cuidando através da gente, então você tem a resignação suficiente para que o universo, Deus, trabalhe através de nós para atender os frutos de Deus, que nós somos sempre. E por último, quando você assume para você prova, seja ela os quais forem, já está dizendo que vai te dar meios, vão ser encaminhados meios para que você resolva aquilo da melhor maneira. Porque você é um instrumento para auxiliar todos que estão aqui. Então, esses 4 pontos, eles são cruciais e sabiamente poderosos para atender todas as circunstâncias de nossa vida. E é isso que eu quero que o pessoal fortalecer essa informação. Obrigada. Oi, pessoal. Vou aparecer já já, peraí. Achou? Pronto. Vamos orar, gente. Não agora. Vamos orar sempre. Daqui... pegadinho. Mais ou menos daqui, pelo menos uns 100 anos, cada um de vocês vai desencarnar. Vocês poderão, desencarnados, acessar a Deus pela oração. Oração não é privilégio de encarnado. Oração é privilégio de filho de Deus. Todo filho de Deus acessa a Deus pela oração. E sobre a oração, muito feliz o Emmanuel, no livro Coragem, ele tem um texto que ele chama Oração e Atenção, que ilustra bem o que todos falaram aqui. Então vamos lá. Ele diz assim: oraste, pediste, desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Qual ocorre ao sol, que não precisa descer ao campo
para atender ao talo da erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de raios, milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora, pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicitas. Em muitas circunstâncias, a advertência, o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo, ou na página de um livro, ou numa nota singela da imprensa, ou até mesmo um simples cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas de Deus às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam por meio dos próprios sentimentos, a te subirem do coração para o cérebro, ou dos próprios raciocínios a te descerem do cérebro para o coração. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, do nosso centro espírita, por exemplo, seja no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te surjam, que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Recordamos o Mestre Divino, recordamos o Mestre Jesus e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Entretanto, é imprescindível fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também para que possamos aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, pareçam contra nós. Coisa linda, né? Que Emmanuel colocou. E com isso, encerramos a nossa reunião. Fran ordenou, a gente atende. Lembrando, Niva está lembrando de pegarem água, terem água próxima a vocês. Vou compartilhar assim, vou compartilhar esse texto no grupo, gente, tá? Para que a água possa ser fluidificada. E vamos nos elevar ao Pai, nosso Deus de bondade e de amor, nosso Pai amado, como diz Fran, Pai e Mãe, Deus Criador, Deus de amor. Que possamos receber e sentir vossas bênçãos em todos os lares, em todos os lugares, em todos os corações. Ilumina, Senhor, cada um que esteja presente, cada um que esteja ausente, cada um que esteja na nossa memória ou no nosso pensamento. Ilumina, Senhor, os vossos filhos que pedem simplesmente o seu amor. Que possamos, Senhor,
acolher sempre todos os irmãos necessitados, todos os irmãos perdidos na ignorância, que tanto recebem dessa casa, que eles possam, nesse momento também, receber de nós, que também somos tão imperfeitos, o desejo de alívio para as suas dores, porque eles sofrem, sim. A falta de perdão é a pior das dores. Que eles recebam, sim, o vosso amor, a vossa consolação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Fran, vem cá, vem. Encerra aqui. Tchau, pessoal. Prazer imenso. Beijo no coração de vocês. Libera o microfone aí. Sabe das coisas. Só liberar o microfone, gente, para o pessoal falar boa noite se quiser. Liberar aí o vídeo de cada um, se quiser. Tá bom? Para a gente se despedir em conjunto, como sempre. E desejando para todos uma semana maravilhosa. Obrigada. Aí, a Paulinha está dirigindo. Kimberly, boa noite. João. Vamos lá, o pessoal que está com a imagem fechada, se quiser pode abrir. Tchau, Isabela, boa noite. Boa semana. Tchau. Cecília, Glória, Juju, boa noite, Ju. Boa noite, Andréia. Beijos para todos vocês, tá? Seja uma semana de paz. Tchau, gente. Até a próxima terça, se Deus quiser.